Olá, tudo bem? E hoje a gente está continuando a falar aqui sobre planejamento e controle de produção. E hoje a gente vai entrar num tema muito crítico sobre planejamento e controle de produção, obviamente, mas é um tema muito importante, muito crítico. Acho que é o principal erro aí dos profissionais de planejamento de produção, o principal erro das empresas quando o assunto é controle de produção, principalmente controle ali, a última ponta e a conexão do controle com o planejamento em si. Então acompanhe o vídeo até o final porque é importantíssimo. E antes de entrar no tema de hoje, eu vou recordar um pouco dos 7 pontos que a gente já falou sobre planejamento de produção. Vou passar muito rápido. Vou falar sobre o primeiro ponto do controle de produção e aí depois a gente entra no assunto do vídeo de hoje aqui, ok? Então, seguinte, planejar, tá? Planejar a produção. Planejar obrigatoriamente é relacionado com previsão, com antecipação, com construção de um plano. É meio óbvio, mas a sua cabeça precisa estar com o olhar de planejamento. A sua visão é de médio prazo, não é de curto prazo. Ponto importantíssimo. Segundo aqui, o processo de planejamento, ele precisa alinhar tudo com todas as áreas. Alinhar com o marketing, alguma campanha, alinhar com a engenharia, a instalação de algum equipamento, alinhar com o time de produto, lançamento de algum produto novo, enfim. Todo alinhamento precisa partir do time de planejamento. Terceiro ponto, planejar envolve coleta e organização dos dados. Ponto muito crítico. Existe metodologia para fazer isso, para construir os painéis, para organizar essas informações. E aí não é só planejamento de produção, tá? Planejamento de materiais, planejamento de demanda também tem essa coleta e organização dos dados. Quarto ponto aqui, o plano ele não mostra só quanto, quando e onde, ele também dá um direcional do tamanho dos lotes, do estoque de segurança, enfim, ele constrói as estratégias ali que você vai adotar no dia a dia, que você vai adotar quando você estiver sequenciando a produção, por exemplo, quando você estiver construindo o plano. Então, planejar também direcionar aí as estratégias também faz parte do processo de planejamento. Quinto ponto, super crítico aqui, antecipação dos problemas. Time de planejamento antecipa problemas. Você hoje deveria estar olhando para dezembro, por exemplo, para daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, quais serão os problemas, onde você vai ter gargalo, onde vai faltar estoque, onde vai sobrar estoque. Enfim, você precisa identificar todos esses problemas e dar o direcionamento correto. Sexto ponto aqui, planejar é centralizar ferramentas, informações e processos. Isso aqui é crítico, acompanhe o outro vídeo, acho que foi no vídeo anterior eu falei sobre isso. Muito crítico esse ponto, porque centralizar, ou quando você centraliza, obrigatoriamente você precisa fazer o desdobramento. E se você não faz o desdobramento correto, você vai ter um plano falho, que não funciona. E além de desdobrar corretamente, você também precisa construir a conexão. Se a conexão entre o que está planejado e o dia a dia não existir, você vai ter muito problema e tem muita empresa que tem esse tipo de problema. Sétimo ponto, avaliar os recursos necessários, também muito crítico. O plano, ele precisa ser realizável. Não adianta construir um plano que não dá para realizar. E, de novo, muitos profissionais fazem isso errado, muitas empresas fazem isso errado. Ah, por quê? Porque constrói um plano sem entrar no detalhe, num nível de detalhe suficiente para poder conectar com o dia a dia. Você precisa encontrar um caminho do meio ali no nível de detalhe para poder conectar com o dia a dia. E recurso necessário é máquina, ferramenta, mão de obra, matéria-prima, enfim, tudo o que você precisa para poder executar o plano. Então, isso tudo sobre planejar. A gente entra em controlar a produção e aí vou entrar no outro ponto, que é o ponto 2, que está marcado aqui. Então, o primeiro ponto, tá? O controle de produção ele começa muito antes do apontamento, ali, muito antes da produção. Então, entender o seu portfólio de produto, entender a composição ali do seu portfólio é fundamental para você saber como desenhar ali, como organizar a sua produção. E vou trazer um exemplo só, eu falei com mais detalhes
sobre isso no outro vídeo, mas vou trazer um exemplo que você pode conseguir quando você está olhando o controle de produção antes da produção começar. Você pode, por exemplo, construir células autônomas de produção que trabalham sozinhas, que você não precisa ficar controlando, ficar programando. Então é importante você entender isso. Assiste o outro vídeo que vai ter muito mais detalhes sobre isso que eu estou falando aqui. E aí a gente entra no ponto crítico de hoje. Controlar, planejado e realizado pode parecer simples, mas pouquíssimas empresas fazem isso direito. E aqui está o primeiro ponto que a gente precisa entender. O controle de produção precisa de um plano. Isso é meio óbvio, meio simples parece, mas precisa de um plano, falando quanto precisa ser produzido ou por hora, ou por turno, ou por dia, em cada um dos equipamentos, em cada uma das células de produção ou em cada uma das ferramentas. Fundamental que exista um plano. E, de novo, isso pode parecer muito simples, mas acredite, tá? Muitas empresas não têm um plano claro, um sequenciamento que está divulgado para todos, um passo a passo ali. Primeiro faça esse produto, depois esse, ao longo dos dias. Pouquíssimas empresas têm isso claro. Então, essa é a base para você controlar a produção. O segundo passo aqui relacionado ao controle de produção. E o próximo ponto que eu vou falar aqui, ele parece simples, tá? Mas o controle, a gente está falando, cadê? Deixa eu só marcar aqui porque fica mais fácil. A gente está falando sobre esse ponto 2 aqui. O controle, tá? O controle de produção, ele fica responsável por entender se os volumes ali estão sendo cumpridos de acordo com o planejado. E nesse momento a gente começa a entrar em vários problemas por falta de disciplina e organização da pessoa que está tocando ali o dia a dia do planejamento de produção, o dia a dia do controle, tá? Primeira coisa que o controle de produção precisa fazer ao chegar numa fábrica é olhar o que foi produzido no dia anterior e entender se foi produzido de acordo com o que estava planejado, se o realizado está de acordo com o planejado. É a primeira coisa. Isso em cada um dos equipamentos, em cada um dos produtos, e essa avaliação ela tem que ser realizada todos os dias e muitas decisões importantes são tomadas exatamente nesse momento. Tá? Eu vou trazer um exemplo para deixar mais claro esse pensamento aqui. Pensa no seguinte, um determinado produto, ele estava com um plano ali de 1.000 unidades para um determinado dia, e aí você chegou no dia seguinte e foram produzidas 800 unidades, 80% de cumprimento do plano. Tem um ponto polêmico aqui que você pode ter 80% de cumprimento do plano e 100% de eficiência, 100% de OEE. Então, muitas empresas que olham só a eficiência, olham só o OEE, perdem muito em nível de serviço por não olhar o planejado contra o realizado. Importantíssimo olhar isso. Então, ao comparar ali planejado contra realizado, o que acontece, tá? Nesse momento, você já vai identificar que foram planejadas 1.000 unidades, o plano era de 1.000 unidades e foram produzidas 800 unidades. Tem uma diferença de 200 unidades e isso pode gerar falta de produto em algum momento. E é nesse ponto, ou falta de produto, ou algum pedido vai ser atrasado. É nesse ponto, tá, que as ferramentas que você usa para fazer o planejamento, elas precisam mostrar isso para você com clareza. Então, vamos supor que você tem um pedido que está prometido para daqui a 20 dias. A não produção de ontem pode atrasar esse pedido que está prometido para daqui a 20 dias. E hoje você já precisa identificar isso. As ferramentas que você usa para fazer o planejamento já precisam mostrar isso para que você tome essa decisão hoje. É muito mais fluido, muito mais tranquilo que você hoje avise o cliente que você vai atrasar um pedido daqui a 20 dias do que chegar lá no 20º dia e ter o pedido atrasado. Ou no 23º dia o cliente liga para você e fala aquele pedido que deveria ter sido entregue há 3 dias, ele está atrasado, cadê o pedido? Isso acontece em muita empresa, então acompanhar diariamente de forma visual é fundamental para evitar esse tipo de situação. E uma outra situação também pode acontecer, tá?
Pense o seguinte, você tem um produto com um plano de 1.000 unidades e foram produzidas 1.400 unidades em um determinado dia. Aqui você tem duas situações. E vamos pegar um período de 4 dias nesse exemplo. 1.000 unidades por dia. Você chegou no segundo dia, então o item ele tinha 1.000 unidades por dia de planejamento. Você chegou no segundo dia e foram produzidas 1.400. Você teve só uma antecipação ali de produção. Esse problema não é grave, tá? Teve uma antecipação, você faz uma correção no plano, vai sobrar provavelmente meio-dia lá no quarto dia, você antecipa algum outro produto ou libera para fazer manutenção, enfim, alguma coisa assim. Então, esse não é tão grave. Agora, pense o seguinte, mesmo período, 4 dias, no último dia faltava produzir 1.000 unidades e foram produzidas 1.400 unidades. Ou seja, o total de 4.400 e o plano era de 4.000 unidades. O que vai acontecer? Provavelmente vai faltar material para algum outro produto. E no momento que você estiver apontando o planejado contra o realizado deste produto, você já precisa identificar se vai ter falta de algum outro produto. As ferramentas que você usa para poder conduzir o planejamento precisam mostrar isso. Isso precisa estar claro para você. Então, planejado contra o realizado. Isso pode parecer muito simples, mas é exatamente esse acompanhamento diário, essa disciplina de acompanhamento, as ferramentas, é exatamente isso, planejado contra o realizado, que vai trazer muito resultado para a sua operação. Estes pequenos ajustes diários, eles são muito mais eficientes do que um grande ajuste feito em um período maior, um grande ajuste por semana, um grande ajuste quinzenal ou um grande ajuste mensal. Pequenos ajustes diários são muito mais eficientes e as suas ferramentas, o seu desenho de plano precisa estar direcionado para isso. E o grande problema aqui, tá, é que os profissionais ou as empresas não têm a disciplina necessária para acompanhar isso todos os dias. Então, esse é um problema. E o segundo, os profissionais ou as empresas não têm a metodologia correta para poder fazer esse tipo de acompanhamento. O que é a metodologia correta? É a forma de fazer o acompanhamento, a forma de construir o plano, a forma de controlar o que está acontecendo, a forma de visualizar o médio prazo, entender o que vai acontecer com os pedidos no futuro. Enfim, então esses são os grandes problemas. Esse é um ponto seríssimo no planejamento de produção, no controle de produção. E, de novo, tá, para a gente finalizar aqui o vídeo, você precisa acompanhar todos os dias o planejado e o realizado. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.